GP de Mônaco, pessoal, é daquele jeito. É um trenzinho do começo ao fim. Porém, esta corrida em especial teve algumas cenas inusitadas que eu vou detalhar para vocês nesse resumo. Por exemplo, logo na primeira volta, Bortoleto ultrapassou uma Mercedes, mas jogou Bortoleto para o muro. Leclerc largou muito bem, obrigando Norris a fritar os pneus logo na primeira curva direita. Gasly enchendo a traseira do Tsunoda, fim de prova para Gasly. Mais uma vez, uma corrida que Bortoleto foi o piloto que mais fez pit stops. E a dinâmica mais contundente dessa corrida foi que alguns pilotos propositalmente freavam mais, andavam 2 até 3 segundos mais lento de propósito, justamente para segurar todo mundo atrás deles, para ajudar o amigo da equipe. Essa situação foi polêmica, eu vou detalhar para vocês, pois várias equipes fizeram isso. Gerou tensão no meio da corrida, pois alguns pilotos não aceitaram ficar atrás do outro que estava segurando o ritmo. Teve algumas bandeiras amarelas na corrida, mas sem safety car. Por exemplo, Alonso abandonando. E meus amigos, a dinâmica de andar mais lento propositalmente, frear mais, foi tão escancarada que mais da metade do grid tomou 2 voltas como retardatários, de tão lento que eles andaram, propositalmente. E só para dar um spoiler para vocês, entre os 10 primeiros colocados, só houve uma troca de posição. Esta é Mônaco, não tem muito que eu falar desta corrida, pois não houve, até onde eu vi, não houve nenhuma disputa de posição, nem ultrapassagens na pista em bandeira verde após a primeira volta. Foi uma corrida que as estatísticas telemétricas não fazem nenhum sentido, porque os carros não andaram, entregando todo o desempenho deles. Nem mesmo os primeiros colocados. E durante a explicação desse vídeo eu vou mostrar esses detalhes para vocês. Então vamos para a largada, pessoal, talvez o momento mais interessante da corrida, onde o Leclerc largou, tracionou muito bem, se colocando completamente de lado esquerdo no carro do Norris, o que obrigou o Norris a frear mais tarde. Com isso, ele perdeu a sensibilidade do freio, acabou travando bastante os pneus, mas conseguiu se manter na liderança. Leclerc atrás, Verstappen também tentou atacar o Piastri por fora, como mostra na imagem, mas primeira curva à direita não tem como, quem está por dentro tem vantagem, pode empurrar o colega que está por fora para o muro, e aí quem está por fora não tem outra opção a não ser tirar o pé e deixar aí o Piastri na frente. Mas basicamente é isso, a única oportunidade de ultrapassagem aqui em Mônaco é basicamente na primeira curva logo após a largada. É o melhor momento onde os carros estão mais próximos um do outro. Bom, a prova disso é o que aconteceu na largada da Fórmula 2, né? Foi um big one logo nessa curva. Aqui na Fórmula 1 os carros são maiores, mas os pilotos são mais profissionais. Melhor terminar a corrida do que bater na primeira curva. Mas basicamente é isso. Em resumo, logo após a primeira curva já se formou aquele trenzinho, um carro atrás do outro. Nesse momento, as posições entre os 10 primeiros era exatamente a mesma. Só o pessoal mais do fundão que começou a um colocar do lado do outro ali, sabe? Bortoleto, por exemplo, fez essa linda aproximação e ultrapassagem para cima do Antonelli. Olha só por fora, coisa bonita, pessoal. Que ultrapassagem do Bortoleto. Olha que é a primeira vez que ele corre nessa pista. Para mim, essa ultrapassagem foi a mais bonita da corrida. Contudo, logo na sequência, Antonelli ficou bravo, foi para cima do Bortoleto, colocou o carro por dentro, forçou ali o carro por dentro, freou bem tarde, Bortoleto ficou por fora, e aí você já viu, né, quando o carro da Fórmula 1 está por dentro, ele simplesmente toma o espaço do carro que está por fora, obrigando o carro que está por fora a fazer o quê? Ou freia ou bate no muro. E acreditem, essa dinâmica de ultrapassagem está nas regras da Fórmula 1. O carro que está por dentro, quando chega no apex da curva, mais ou menos na metade da curva nesse ponto aqui, o carro que está na linha interna, se estiver lado a lado ou ligeiramente na frente, pode tomar a posição do carro que está por fora. É isso que Antonelli fez. Os carros aqui da Fórmula 1 têm 5,60 metros de comprimento, 2 metros de largura, a pista é estreita. Diferentemente de uma pista original, Mônaco tem muro, não tem área de escape, não tem nem zebra. Então o que resta é muro. Bortoleto bateu, teve bandeira amarela, mas ele conseguiu dar a ré e voltar para os boxes bem lentamente. Lá nos boxes trocou o bico do carro e continuou na corrida. E a partir desse momento já quero abrir uma explicação nítida para vocês do quão descarado muitos pilotos estavam segurando o seu ritmo, propositalmente cerca de 3 a 4 segundos mais lento por volta, só para beneficiar o colega de equipe que estava na frente. Atenção aqui. Ah, mas é claro, faltou eu falar para vocês os pneus que os carros largaram. Olha que interessante, a variedade de compostos que eles largaram, pessoal. Lembrando que para essa corrida, 2 pitstops eram obrigatórios. Então a estratégia de pitstop estava totalmente aberta. E a prova disso é a própria Fórmula 1. Eu vou mostrar para vocês. Esta era a estratégia que a Pirelli e a FIA calcularam para o GP de Mônaco. Acho que vocês não estão entendendo, né? Não tem estratégia.
Possibilidades de estratégia. Anything can happen. Tudo pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. É isso. Apenas divulgaram que o pneu duro dura mais que o médio, que o pneu médio dura mais que o macio. E aí, tudo pode acontecer. Fala pra mim, tem como levar uma corrida dessa a sério? Vamos continuar aqui que o negócio foi bem... Então, sabendo disso, os 3 primeiros largaram de pneus médios. Parabéns para o Leclerc, que tracionou muito bem. Verstappen, mesmo de pneus duros, tracionou melhor que o Piastri, também atenção, hein? Radiar pneu médio, Alonso pneu duro, Hamilton também pneu duro. Ocon pneu médio, Lawson pneu macio e Albon, para finalizar o top 10, pneu médio. As duas Mercedes, 14º e 15º, pneus duros. Beleza? Bora para a corrida agora. Vamos para a volta 7. Atenção para estas informações. Na volta 7, nós já tínhamos os 4 últimos colocados com a sua primeira parada no pit stop. Bortoleto, Berman e Tsunoda pararam logo após a primeira volta. E olha que curioso, o Berman e o Bortoleto estavam virando entre 14 e 15. 1,14 e 1,15. Enquanto, olha o tempo dos outros pilotos. 20, 21, 19... os primeiros colocados. Por que Bortoleto e Berman estavam virando bem mais rápido? Porque eles não tinham tráfego na frente. Ou seja, ninguém estava segurando o ritmo, ninguém estava propositalmente andando lento na pista. A partir desse ponto já dá para entender o quanto mais lento, propositalmente, todo mundo estava rodando, né? Mas até aqui tudo bem, porque todo mundo, desde o primeiro colocado, estava girando lento. Tá tudo bem, mas só para vocês terem uma noção, que eles tinham capacidade de virar um 14, um 13, um 12, mas não, estavam preferindo rodar bem lento. Aí você pode perguntar, mas é normal no começo da corrida eles andarem mais lento para poupar pneu. Aí eu pergunto para vocês, poupar pneu numa pista que a abrasividade é a mínima de todas, com 2 pitstops obrigatórios, não faz sentido. Beleza? Mas vamos continuar porque outras coisinhas aconteceram. Pessoal, só lembrando que o meu resumo aqui é um pouco mais diferenciado, tá? Ele é detalhado. Eu não fico mostrando muito imagens para vocês, eu procuro explicar para vocês a liturgia, a dinâmica das corridas para vocês entenderem o que acontece de fato. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a volta 9, primeiro real acidente da corrida, onde o Gasly acabou perdendo um pouquinho ali o controle e acabou batendo atrás ali da traseira do Tsunoda. Fim de prova para o Gasly. Tsunoda, por sorte, continuou na corrida. Da volta 9, vamos para a volta 13, pois após a batida do Gasly ficou alguns destroços na pista e teve bandeira amarela. Mas só para frisar para vocês, em nenhum momento teve safety car. Ok? O máximo que teve foi virtual safety car. O virtual safety car, ele não aproxima os pilotos da corrida. Virtual safety car ou bandeira amarela localizada apenas obriga todos os pilotos a reduzirem o ritmo, igualmente, beleza? Então vamos para a volta 13, e a partir daqui, aí sim, os ponteiros começaram a forçar um pouquinho o ritmo, mas um pouquinho só, tá? Norris começou a virar 1,16, e atenção, Liam Lawson, olha o que ele está fazendo, olha o que o Lawson já está fazendo aqui, girando propositalmente 2 segundos mais lento que o Ocon. E aqui nós estamos na volta 13 e até esse presente momento não houve nenhuma troca de posição entre os 10 primeiros colocados. Então Liam Lawson propositalmente andando muito mais lento, segurando todos os outros pilotos da pista atrás dele. 2 segundos mais lento é muita coisa, mas por que ele estava fazendo isso? Aí que entra a estratégia de equipe. E vocês vão entender. Lá na frente, o Piastri também estava fazendo isso. Não tanto quanto o Lawson, né? 2, 3 segundos mais lento. Mas o Piastri já estava andando num ritmo bem mais lento, segurando Max Verstappen. Mas teve um momento que o Piastri reduziu, tirou muito o pé descaradamente. E o Verstappen ficou bravo, ficou aflito atrás do Piastri, porque quando ele tentava passar o Piastri, ele simplesmente fechava o Max Verstappen. E o Verstappen reclamou disso no rádio, mas não pôde fazer nada. Vamos para a volta 15, aqui tem uma representação no mapa do quão lento estava Lawson. Então vamos lá, Lawson estava aqui nesse ponto, segurando todo mundo atrás dele, girando de 2 a 3 segundos mais lento que um ritmo um pouco mais normal à frente dele. Por que ele fez isso? É o seguinte, Lawson estava segurando todo mundo aqui para beneficiar este aqui, ó, Hadjar, que estava nesse momento na 5ª colocação ainda. Pois é, os 15 primeiros colocados, ninguém tinha parado no pit stop ainda. Nesse momento, a diferença do Hadjar para o Lawson era de quase 20 segundos. Avancemos para a volta 16 e olha como está a situação. O Hadjar já fez seu pit stop, olha ele aqui, ó.
já fez o pit stop e mesmo com o pit stop feito, que no pit stop aqui nessa pista o piloto perde 19 segundos por causa do Lawson estar segurando todo mundo aqui atrás, olha essa fila, esse trenzinho, por causa disso, Hadjar mesmo fazendo um pit stop voltou na frente do Lawson. Então aqui nós estamos na volta 16, o Hadjar já tinha feito seu pit stop, ele foi o primeiro piloto entre os 10 primeiros que pararam no pit stop, rodou apenas 14 voltas com pneus médios, colocou pneus macios e ficou na 8ª colocação. Pasmem, Lawson estava virando tempo de 1:20. 1:20, enquanto o Alonso, Hamilton, que estavam andando com o Hadjar, estavam virando 1:15. Facilmente Lawson estava 4 a 5 segundos mais lento por volta propositalmente. Pessoal, agora eu quero perguntar para vocês, vocês acham que isto é uma corrida competitiva? Onde nós temos vários pilotos, marcas, fabricantes competindo para ver quem é o mais rápido, quem chega mais rápido na frente? Então a partir desse momento, ficou muito nítido que esta seria a dinâmica de toda a corrida. Não haveria nenhuma, e não houve nenhuma disputa de piloto, um tentando ultrapassar o outro na pista com o DRS, isso não houve. E sim, estratégia de equipes onde um dos pilotos andava propositalmente mais lento para deixar o outro muito na frente a ponto do outro piloto ganhar um pit stop. Eles chamavam essa estratégia de ganhar um pit stop. E outras equipes fizeram essa estratégia ao longo da corrida. Por exemplo, a Williams fez, porque a Williams também tinha um piloto junto com o outro, e a Mercedes também fez, porque a Mercedes também tinha um piloto junto com o outro. Então, nós estamos na volta 16, e a partir dessa volta nós já sabíamos qual seria o resultado da corrida. Portanto, não vou passar o restante do vídeo mostrando para vocês alguns outros lances na corrida, porque não teve, apenas algumas polêmicas que aconteceram. Como, por exemplo, na volta 37, o Bortoleto fazia o seu terceiro pit stop. Volta 37 e Bortoleto já estava no seu terceiro pit stop, mas espera aí, só 2 pit stops eram obrigatórios. O Bortoleto estava no terceiro. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar. Ele largou com pneus médios, bateu, foi para o pit stop, colocou pneus duros. E aí com pneus duros ele rodou só 25 voltas. Pasmem, 25 voltas. Porém os pneus duros aqui nesta pista durariam tranquilamente 50 voltas. Então não fez sentido a Sauber parar o Bortoleto de novo. Mas aí que vem o pior. No segundo pit stop do Bortoleto, eles colocaram pneu macio. Quando eles colocaram pneu macio aqui para o Bortoleto, ainda restavam 50 voltas para terminar a corrida. Óbvio que esse pneu macio não iria chegar até o final, por mais que ele fosse novo, correto? Então não fez nenhum sentido a Sauber fazer isso. Ela poderia fazer o inverso. Na primeira parada, colocar o macio aqui, aí ele rodaria 10, 15 voltas, que já tá bom demais, o pneu macio dura facilmente até 20 voltas aqui, e depois, na segunda e última parada, colocasse o pneu duro, e com o pneu duro iria até o final da corrida. Mas a Sauber se embananou toda. Colocou o pneu macio, restando 50 voltas para acabar a corrida, óbvio, não ia chegar até o final, e depois de 9 voltas apenas, colocou o pneu médio, um pneu médio usado. E nesse momento, era a volta 37, restavam mais de 40 voltas para terminar a corrida. O pneu médio duraria 40 voltas? Olha, até dura, viu? Porque o Albon rodou 36 voltas com o pneu médio usado, então o pneu médio duraria assim 40 voltas. Mas mesmo assim, de novo, a Sauber se embananou toda na estratégia de pneus para o Bortoleto. Então quero trazer para vocês esta explicação sobre o Bortoleto aqui nesta corrida. Na volta 38, Alonso parou, o carro dele simplesmente parou o motor. E com a parada de Alonso, que estava em 5º ou 6º lugar, todo mundo que estava atrás dele ganhou uma posição. Ah, verdade, esqueci de falar uma coisa. Como e onde Hamilton ultrapassou o Hadjar? Pois o Hamilton largou atrás do Hadjar, mas Hamilton terminou a corrida na frente do Hadjar. Eu explico para vocês. Lá na volta 15 e 16, após o Hadjar fazer seu primeiro pit stop, Hamilton viu que era a única chance dele conseguir ultrapassar o Hadjar. O que ele fez? Começou a acelerar muito, fazer volta rápida atrás de volta rápida do Hamilton, virando 1,14, enquanto o Hadjar estava virando 1,15,9. Então o Hamilton constantemente estava tirando meio ou 1 segundo do Hadjar. E então na volta 19, quando o Hamilton também fez sua primeira parada no pit stop, voilá, ele conseguiu voltar 1,8 segundinho na frente do Hadjar. Então Hamilton ganhou a posição do Hadjar não na pista em disputa de posição com ultrapassagem, não, por causa do pit stop. Hadjar demorou um pouquinho mais, voltou um pouco lento para a pista e o Hamilton, ó, acelerando. Essa estratégia que a Ferrari usou muito bem para o Hamilton,
outras equipes também tentaram usar em vários momentos. Por exemplo, nesse momento aqui, a volta 19, o Norris estava parando no pit stop. O Leclerc ficou na pista, mas o Leclerc estava a 3 segundos do Norris. Então o que a Ferrari falou para o Leclerc? Leclerc, acelera, acelera, vamos tentar passar o Norris no pit stop. E era nesses poucos momentos que os pilotos acabavam forçando um pouquinho mais e virando um 14, um 14, um 15. Era mais ou menos a volta mais rápida que eles faziam. E quando eles não queriam andar rápido, eles voltavam a fazer um 15, um 16, um 17, os primeiros colocados. Ou seja, o tempo todo segurando muito ritmo. E em alguns momentos da corrida isso estava tão escancarado que os pilotos que estavam na pista não sabiam onde estavam. Que Hamilton, por exemplo, perguntou para a equipe: o que vocês querem que eu faça? Vou forçar mais agora. E aí a equipe falava: ó, agora você tem que acelerar. Push, push. Em outros momentos a equipe falava: ó, mantém o ritmo aí de 19, 18. Aí se alguém lá na frente entrava no pit stop, ó, acelera. Opa, agora segura 15, 16, vai devagar aí. E a corrida toda foi assim, pessoal. E essa dinâmica foi muito criticada, pois a Fórmula 1 tentou colocar 2 pitstops obrigatórios para tentar apimentar um pouco mais a competição. Até ficou mais legal, mas a corrida não passou a ser mais dos pilotos, e sim das equipes, dos engenheiros, que não estão pilotando os carros. Mas teve um momento que esta dinâmica irritou um dos pilotos, e isso acendeu um pouco a chama na corrida. O Albon aqui estava daquele mesmo jeito, virando 3, 4, 5 segundos mais lento para favorecer o Sainz, que estava lá na frente. E as duas Mercedes estavam atrás do Albon. E olha todo esse trenzinho que estava atrás do Albon. Isso é muito chato, né? E era o Russell que estava atrás do Albon, ele ficou de saco cheio, ele falou: ó, ele tá dirigindo muito perigosamente, eu tô quase batendo nele, ele tá freando muito em áreas que não tem que frear. E o Russell não aguentou, pessoal, o Albon freou demais, o Russell quase bateu nele e não quis nem saber, passou o Albon por fora mesmo e foi embora, na volta 50. A equipe pediu para o Russell devolver a posição, mas ele falou que não vou devolver a posição. Eu vou pegar a punição. É isso aí, mandou, tô nem aí. Em outro momento, depois que o Russell fez isso, o Antonelli que estava atrás começou a dar uma agressivada também. Andou muito colado no Albon. E o Albon propositalmente freando, tirando o pé, etc. Até que em um momento o Albon freou demais e o Antonelli quase bateu no Albon, teve que tirar o carro. Mas aí que tá, o Russell falou no rádio que preferiu pagar a punição. Normalmente a punição por você ultrapassar fora da pista e obtendo vantagem varia de 5 a 10 segundos. Como já vimos, ela ser aplicada em outras corridas várias vezes. Mas nessa corrida aqui, o que a FIA entendeu? Deu uma punição de drive-thru, pessoal. Drive-thru. É uma das punições mais severas que existem. Só perde para a stop and go. A partir desse momento, estava decretado. Em Mônaco é impossível um carro ultrapassar o outro, porque as regras da FIA não permitem disputa lado a lado nas curvas. E se um carro tentar ultrapassar fora da pista, ou tentar forçar o outro fora da pista, ele é penalizado. Então é isso. Portanto, vamos direto para o final da corrida, pois praticamente nada mudou. Então perceba, Norris venceu, Leclerc, Piastri, Verstappen e Hamilton. O único destaque aqui é que o Alonso ele acabou abandonando, então todo mundo que estava em sexto para baixo acabou ganhando uma posição. E a única troca de posição verdadeira mesmo que aconteceu durante a corrida foi do Hamilton com o Hadjar, que o Hamilton conseguiu ser mais inteligente, mais rápido e usurpou a posição do Hadjar durante os pitstops. Só isso. No top 10 foi só isso que mudou. E aí do 11º para trás, aí foi aquela confusão, né? Mesmo o Russell com o drive-thru conseguiu chegar em 11º, porque o Antonelli ficou segurando todo mundo para poder beneficiar o Russell e assim foi. O Bortoleto foi o piloto que bateu, mas fez pit stop e mesmo assim conseguiu chegar em 14º na frente do colega de equipe dele. O Bortoleto ganhou 2 posições comparando com a sua largada, e enquanto o Hülkenberg perdeu 3 posições comparado com sua largada. E o Tsunoda, coitado, 17º apenas, péssima corrida para Tsunoda e para o Antonelli também. Classificação final dos pilotos após essa corrida, Piastri ainda é o líder com 161 pontos. Norris se aproximou agora com 158, Verstappen em terceiro com 136. Russell não pontuou, Leclerc fez 18 pontos, 79 para ele agora. E aí vem Hamilton, Antonelli, Albon, Ocon, Hadjar. Detalhe, Hadjar fez 8 pontos e agora o Hadjar ganhou 4 posições no campeonato de pilotos e está em 10º colocado, parabéns para ele. Mesmo Sainz fazendo 1 pontinho, ele caiu de 11º para 12º. Liam Lawson fez 4 pontos, seus primeiros pontos da temporada e é o 17º colocado. Alonso, Colapinto e Bortoleto ainda sem pontuar. Nos construtores, McLaren super líder com 319 pontos somados. Uau!
É mais a metade da segunda colocada, que é a Mercedes, que não pontuou. E com isso a Red Bull se aproximou da Mercedes. Ferrari pontuou bastante e também se aproximou da Red Bull. Então a disputa pela segunda colocação dos construtores tá bem acirrada, hein? Williams fez 3 pontinhos, Haas fez 6 pontos, Racing Bulls fez 12 pontos e subiu uma posição nos construtores. Então a equipe que mais se beneficiou disso tudo foi a Racing Bull, saiu em 7º colocado. A Aston Martin perdeu uma posição que não pontuou, Alpine e Kick Sauber também não pontuaram, estão na 9ª e 10ª colocação respectivamente. Vamos para a entrevista do Norris após a vitória. Ele falou que é uma sensação incrível, uma corrida muito longa, uma corrida exaustiva. E mesmo assim vencemos. Ele sonhava em vencer em Mônaco desde criança. Norris se sentiu no controle durante toda a corrida e disse que agora ele vai ter uma noite maravilhosa. O que ele quer dizer com isso, hein? Já o Oscar Piastri disse que obviamente teria sido melhor vencer, mas para ele foi um fim de semana complicado, os treinos foram um pouco confusos. Ele entrou na qualificação sem muita confiança. E nós podemos ver isso, né, pessoal? Ele foi mal na qualificação, escorregou bastante. Mas um pódio em Mônaco na corrida não é ruim. E é isso. Sempre com poucas palavras o Piastri. Agora a entrevista aí do Leclerc, que no fim das contas perdemos a corrida ontem na qualificação, disse Leclerc. Pessoal, qualificação define a corrida em Mônaco, né? Nem sei porque nós assistimos a corrida ainda, não é verdade? Falou que a Ferrari deveria ter feito um trabalho melhor na qualificação, mas o Lando dessa vez levou a melhor, então ele merece a vitória. E é basicamente isso. Ele agradeceu muito o apoio dos fãs, pois ele mora, né, nessa cidade, nasceu em Mônaco e foi muito legal para ele. Agora é o seguinte, pessoal, quero trazer para vocês uma entrevista do Hamilton muito polêmica sobre a corrida e eu quero que vocês reflitam e debatam sobre isso, Só para lembrar que o Hamilton foi o 5º colocado, ganhou 2 posições, então assim, entre o top 10, ele foi o melhor piloto. Mas mesmo assim ficou a 50 segundos do Norris, quase virou retardatário. E só para lembrar vocês, do 9º colocado para baixo, essa galerinha aqui, fez tanto jogo de equipe, segurou tanto ritmo, que eles tomaram 2 voltas do líder. Isso aqui é, cara, muito incomum. E o que o Hamilton achou de tudo isso? Vamos lá. Palavras duras, viu? Falou que as corridas aqui, no geral, a menos que você seja o primeiro e esteja na liderança, não são divertidas. É só uma bela recompensa no final, porque é legal, festa, etc. Mas tirando isso, qualquer coisa que não seja o primeiro colocado torna a corrida tudo muito vazia. Para mim, eu estava no meio do nada o tempo todo. Eu fiquei meio que em terra de ninguém. Eu estava correndo com ninguém. Eu não sabia pelo que estava correndo ou lutando. Se eu estava brigando com quem estava na minha frente ou precisava me defender de quem vinha atrás. Mas aí depois da corrida, quando eu vi os dados, eu vi que eu não estava nem perto dos caras na frente e nem perto dos caras de trás. Eu usei bastante pneu e não consegui alcançar eles. Bom, e realmente Hamilton andou praticamente toda a corrida isolado, sozinho, sem ninguém por perto. Agora, outra entrevista bem contundente do Verstappen. Fez uma comparação bem inusitada com o GP de Mônaco. Ele disse que não importa o que você faça na corrida, 10 paradas, 1 parada, não dá para correr livremente em Mônaco. Não importa o que você faça. Se você está com um pneu bom ou ruim, não dá para ultrapassar. Ele fez uma comparação que só é possível ultrapassar em Mônaco se o seu adversário for um carro de Fórmula 2 e você estiver num carro de Fórmula 1. Aí sim você consegue ultrapassar. Se for 2 carros iguais ou da mesma categoria, não dá. Aí perguntaram para ele o que ele achou da estratégia da Fórmula 1 de colocar 2 paradas obrigatórias. Ele falou que ele até entende, mas não funcionou. Que para Mônaco seria mais fácil implementar um estilo Mario Kart, colocar peças escorregadias na pista para ver se dá um pouco mais de emoção. E agora, para finalizar o debate, pessoal, uma entrevista do Sainz. Ele acusou de manipulação a corrida de Mônaco. Olha só, ele fala que as corridas em Mônaco são manipuladas e nada acontece. Ele critica que há mais de 20 anos a FIA dá punições severas em corridas manipuladas, mas de Mônaco, que é manipulada, a FIA não pune. Ele está realmente desapontado com o esporte em geral, porque nós não disputamos uma prova de verdade, finalizou Carlos Sainz. E o engraçado, pessoal, é que o Sainz e o Albon também fizeram aquela jogada de equipe manipulada de um segurar o ritmo do pelotão para o outro ganhar pitstops. Eles fizeram, e não é errado. Tá permitido, eles usam tudo para vencer. Mas, de fato, também concordo com o Sainz que não houve uma disputa de verdade aqui. E esse foi nosso resumo detalhado das corridas, mas com fatos históricos aqui do GP de Mônaco, né? Comenta aí, gostou? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Cobertura interativa da Fórmula 1 é aqui.